Olá, a TV Unesp está no ar. Hoje com o 4º Fórum de Educação Inclusiva, abordando a situação da pessoa com deficiência e o como a sociedade pode se organizar para melhorar a qualidade de vida e garantir direitos da pessoa com deficiência. Não saiam daí, voltamos já. As crianças com deficiências enfrentam há muito tempo a dificuldade de inserção socioeducacional e são geralmente excluídas em escolas especialmente construídas para o seu atendimento. Assim como outras minorias que são historicamente excluídas dos processos sociais, as pessoas com deficiência passam pelo processo de inclusão, tais como os homossexuais, negros, mulheres, pessoas com doenças degenerativas, entre outras. Mas o que propõe essa inclusão? Na sociedade contemporânea, os sujeitos que possuem limitações por deficiência têm a seu favor uma legislação de amparo e regulação, além da possibilidade posta em lei de estudar em espaços pedagógicos regulares, de conviver e aprender com estudantes considerados normais ou sem deficiência. Sabemos que os direitos da pessoa com deficiência são diariamente violados, a começar pela parte mais superficial e já tão debatida, que é a da acessibilidade. Afinal, de quem há o dever de fazer-se cumprir as leis que existem para defender os direitos dessas pessoas? Embora exista uma legislação que assegure os direitos de acessibilidade à pessoa com deficiência, por que essas leis não são cumpridas e de quem que é essa responsabilidade de fazê-las cumprir? Bom, por que elas não são cumpridas? A gente não tem uma resposta imediata, mas provavelmente, se houvesse uma preocupação em planejar isto, para que, principalmente no tocante à questão pública, se garantisse uma reserva no orçamento para que sejam executadas, porque normalmente a desculpa é, não temos verba, mas nunca terá se não for planejado. A gente que trabalha com órgão público ou com política pública sabe que tem que ser feito um planejamento para se ter uma ideia de quanto vai se gastar, para se prever isso no orçamento que vai ser votado e garantido para que no ano seguinte você possa utilizar essa verba. Se isso não acontecer, se eventualmente não aconteça, o que a gente pode fazer e deve fazer é acionar o Ministério Público para que ele venha cobrar que isso aconteça. Tá? Então, hoje, é papel do Ministério Público policiar em relação a essa questão. Ele tem que saber ou fazer valer a política, que a política aconteça. Né? Então, porque já tem uma lei, ela obriga a fazer, e por que não está acontecendo? E como eu acabei de comentar no fórum agora, a questão de escolas, enfim, a questão aí, que aqui, neste caso, a Unesp se enquadra, ela está com destaque no decreto. O decreto 5296, ele destaca a questão da educação. Então, veja a importância que o decreto, que a lei dá para a questão da educação. Porque, a partir do momento que a gente tem os estudantes convivendo num espaço que seja acessível, essa compreensão da importância vai se alastrar. A consciência da importância da acessibilidade vai introjetar nesses alunos. Né? Então, e eu entendo que isso não aconteça por falta de um planejamento, que infelizmente no nosso país tem uma carência muito grande nessa questão. Né? As pessoas não planejam, então não dá para sair, fica difícil para acontecer. A divisão constante do normal e do anormal a que todo indivíduo é submetido leva até nós e, aplicando-os a objetos totalmente diversos, a marcação binária e o exílio dos leprosos. A existência de todo um conjunto de técnicas de instituições que assumem como tarefa medir, controlar e corrigir os anormais, faz funcionar os dispositivos disciplinares que o medo da peste chamava. Todos os mecanismos de poder que ainda em nossos dias são dispostos em torno do anormal para marcá-lo como para modificá-lo compõem essas duas formas que longínquamente derivam. Foucault fala nesse texto sobre a disciplina em torno do corpo, sobre a adequação, o controle do diferente que é tido como anormal. A nossa sociedade é hoje regida por uma ideia de desvio e patologia assombrosa, que tenta a todo custo, através de dispositivos disciplinares, modificar o que é visto como anormal. Assim, em uma sociedade com entraves desse porte a serem vencidos, estaria ela disposta para lidar com a inclusão? Quais propostas de inclusão ela teria para a pessoa com deficiência?
Quais os construtos como sociedade que deveríamos engendrar para tornar a sociedade mais colaborativa que excludente? Perguntas e mais perguntas que nos pedem para entendermos a relação pessoa com deficiência e sociedade para além do discurso politicamente correto de inclusão e acessibilidade. Em qual lógica têm funcionado as instituições que prestam a suposta inclusão socioeducacional às pessoas com deficiência? Se dentro de nosso sistema econômico estamos, segundo a lógica do capital, disciplinados a competir, como esperar pelo tempo do outro? O tempo do outro de aprender, de entender e de agir. Funcionará uma política pública da inclusão numa sociedade excludente? Ou ela será sempre um adereço, um discurso e uma esperança? No mundo, cerca de 10% da população mundial, aproximadamente 650 milhões de pessoas, vivem com uma deficiência. São a maior minoria do mundo e cerca de 80% dessas pessoas vivem em países em desenvolvimento. Cerca de 30% dos meninos ou meninas de rua têm algum tipo de deficiência. E nos países em desenvolvimento, 90% das crianças com deficiência não frequentam a escola, sendo justamente a educação tão importante para os processos de inclusão de crianças, jovens e adultos com deficiência, além de um direito. O belíssimo filme Black, de 2005, narra a transformação de uma vida através da educação. Michelle McNally é uma garota que perdeu a visão e a audição alguns meses depois de seu nascimento e passa a viver em um mundo negro onde está isolada na escuridão de sua própria existência, presa por sua incapacidade de ver, ouvir e se expressar. Quando os pais cogitam interná-la por pensarem que sua deficiência está associada a algum problema mental, devido à agressividade da garota, encontram Debrahi Sahai, que impede o casal de fazer isso. Debrahi trabalha com surdos cegos e tem métodos pouco convencionais para ensinar seus alunos, porém sempre visando benefícios a longo prazo. A garota vai melhorando progressivamente, aprendendo as palavras, as libras e a escrever. Quando Michelle consegue se expressar ao mundo, cessam os ataques nervosos. O desfecho é o melhor possível, uma jovem relaxada e expressiva. Michelle ingressa na universidade e, embora com dificuldades, a conclui. O filme se passa na Índia e foi inspirado na vida de Helen Keller, que aos 19 meses, por problemas de saúde, tornou-se surdo-cega. Nascida nos Estados Unidos, se transformou em uma célebre escritora, filósofa e conferencista. Uma personagem famosa pelo extenso trabalho que desenvolveu em favor das pessoas com deficiência. Teve como professora, companheira e protetora Annie Sullivan. Ao longo da vida, foi agraciada com títulos e diplomas honorários de diversas instituições, como a Universidade de Harvard e universidades da Escócia, Alemanha, Índia e África do Sul, entre tantas outras condecorações em vários países. O quarto Fórum de Educação Inclusiva, com o tema Múltiplos Caminhos na Construção de uma Educação Inclusiva, veio discutir algo de suma importância para a sociedade e educação. Reuniu as principais entidades que prestam serviços à pessoa com deficiência, funcionários, educadores, estudantes e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. O evento foi realizado pelo Departamento de Psicologia Experimental e do Trabalho da Unesp de Assis, a Secretaria de Educação de Assis, a Diretoria de Ensino de Assis, a Secretaria do Estado da Educação, o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, a Associação de Amigos e Deficientes Visuais de Assis e Região e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Assis. O evento teve seu início com a apresentação dos alunos da PAI. Durante a abertura oficial do evento, estiveram na mesa representantes da Prefeitura de Assis, a secretária municipal da Educação, Maria Amélia Artigas dos Santos, a vice-prefeita de Assis, Lenilda Ramos, a vice-diretora da Unesp de Assis, Ana Maria de Carvalho e o diretor da PAI, que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que promove a prevenção e a inclusão da pessoa com deficiência intelectual. Nós entendemos o seguinte, o ensino, a capacitação das pessoas já é difícil para as pessoas consideradas normais. Para quem tem deficiência, cada um
é uma história. Cada um tem uma necessidade. É uma luta diária do educador conseguir capacitar uma pessoa com deficiência. Nós que lidamos principalmente com deficientes intelectuais, isso é uma verdadeira luta e uma prova de muito carinho, amor e dedicação dessas pessoas. A PAI vive dessa capacitação das pessoas, para, na medida da capacidade de cada um, dar-lhe oportunidade de aprender, melhorar, para ele poder ser incluso na sociedade, ser aceito na sociedade, poder ser produtivo na sociedade e para ele poder ter exatamente uma vida o mais livre possível dentro de suas capacidades. Após a abertura, a primeira mesa do evento teve o tema Trabalhando com a Diversidade em Sala de Aula e contou com a presença do professor da Unesp de Marília, Dr. Miguel Cláudio Moriel Chacon. Acredito que a gente atingiu o objetivo da palestra, né? Que era fazer uma explanação sobre o tema da educação na diversidade e para a diversidade, né? Eu acho que é um tema que precisa ser ainda bastante discutido no meio educacional. As pessoas podem contribuir bastante com isso, uma vez que elas são atores desse cenário da diversidade e é na escola e a escola acontece para elas, né? Então, acho que foi uma tarde proveitosa. Eu percebo que o pessoal prestou atenção, participou com a cabeça, sabe? Quando você percebe, quando você está falando, que as pessoas ou estão fazendo careta, ou estão fazendo que sim, ou assim, de certa maneira o assunto está chegando e está tendo uma repercussão na mente delas, né? No aspecto reflexivo. Então, eu considero que atingimos o objetivo. E como o senhor enxerga esse tema da diversidade? Como eu falei na palestra, né, a diversidade ela é sempre mais diversa do que a gente pode imaginar. Então, não é fácil trabalhar numa escola com todas as exigências que um sistema inclusivo de ensino requer, né, do professor, sem ter todos os aparatos de apoios legais e mesmo instrumentais que ele precisa para poder dar conta desse sistema de ensino, né? Então, eu penso que trabalhar na diversidade é um aspecto que requer tanto o empenho do Estado, do município, quanto o empenho da própria pessoa que se propõe a trabalhar com a educação. Como encerramento do primeiro dia de evento, houve a apresentação do filme Era Uma Vez Verônica, que fez parte das atividades do minicurso de audiodescrição fornecido no evento. A audiodescrição é uma descrição de um filme que se dá de forma minuciosa e norteadora para a pessoa com deficiência visual. Ela descreve a cena enquanto o filme vai passando. Assim, quem assiste tem sua imaginação instigada para além das falas e sons do filme. Era Uma Vez Verônica conta a história de uma jovem de 24 anos, recém-formada em medicina e que vive uma fase de transição. Ela mora com o pai, José Maria. E sem tempo para a agitada vida que tinha quando era estudante, agora se dedica ao início da vida profissional em um ambulatório de hospital público. As condições são precárias e o cotidiano muito cansativo, não apenas pelo trabalho em si, mas também por ouvir problemas de dezenas de pacientes todos os dias. Uma noite, ao voltar para casa, ela resolve usar o gravador para falar de seus próprios problemas. O início segue o melhor estilo dos contos de fadas, com o clássico Era Uma Vez. Toda a exibição do filme foi audiodescrita e organizada pelo Cine Capcia, projeto de extensão que exibe semanalmente filmes e debates aqui na Unesp de Assis. Após o filme, houve uma discussão sobre a película e sobre a técnica de audiodescrição. A continuação do evento, no dia 28, iniciou com a apresentação cultural dos alunos do SIM, que é um projeto a nível municipal e regional de atendimento gratuito às pessoas com deficiência intelectual severa. Cupido, vê se deixa em paz. Meu coração já não pode amar. Eu Maria, meu pai, já desejo soltar. Eu tinha, olha Cupido, longe de mim. Meu coração é no lugar. E prometo não fazer feliz. E o tema abordado logo pela manhã foi Educação Física Inclusiva e o Paraatletismo.
Milton, qual a importância do esporte como prática inclusiva? Bom, mais uma alternativa de inclusão na sociedade, né? Mas a atividade física em diferentes contextos, né? Ela possibilita uma expressão das potencialidades que a pessoa com deficiência possa estar vivenciando e melhora a sua condição de vida, melhora o seu processo de desenvolvimento humano. Na realidade, eu defendo a questão da natação, por ser professor da natação, como uma das atividades mais indicadas para diferentes tipos de pessoas com deficiência. Embora as outras possibilitam elas a conviver com outras pessoas, a ter um desenvolvimento social, emocional e o potencial físico, intelectual e emocional da própria pessoa. Então, a atividade física, esporte para a pessoa com deficiência é totalmente viável e precisa de preparo do profissional que vai trabalhar. E quais os enfrentamentos que hoje o paraatletismo tem aqui no Brasil? Bom, um deles é a questão do espaço físico adequado, né? Então eu acredito que muito investimento ainda é necessário para que as nossas praças esportivas, como vem sendo construída há anos, né, ela não tenha o processo de acessibilidade. Então esses espaços são importantes. Uma piscina, por exemplo, ter uma rampa, ter possibilidades de colocar a pessoa para dentro da água com segurança, né, e desenvolver as atividades. Então, essa parte de infraestrutura ela é importante. E, por outro lado, ampliar o conhecimento e formação de futuros professores de educação física ou de técnicos. E o que você considera, dentro dessa formação, importante para que eles possam lidar com a pessoa com deficiência? Primeiro é o conhecimento da pessoa com deficiência, não das limitações, mas sim das potencialidades. Num segundo momento, é criar oportunidades, estratégias e variabilidade da prática, daquela modalidade que já vem sendo desenvolvida para que a inclusão realmente se efetive. Eu não posso usar o mesmo modelo para a pessoa dita sem deficiência, né? Eu tenho que criar adaptações para que ela venha ter um rendimento favorável. Sérgio, como o professor da rede pública ele pode contribuir para que o aluno com deficiência vá a jogos estaduais? Bom, tem todo ano pelo estado tem os jogos escolares do estado de São Paulo, que são para os alunos da rede pública e para a rede particular. E agora, desde esse ano, você tem os jogos também 10 modalidades para os alunos com deficiência, né? Então, até o ano passado, só com os alunos sem deficiência que faziam os jogos e iam para a etapa nacional. A partir desse ano, todos os alunos com deficiência também fazem toda a fase regional e aí os que classificam também vão para a etapa nacional, que seria a Paralimpíadas Escolares. E do mesmo jeito, na verdade, do mesmo jeito que o professor faz a inscrição do aluno convencional, né, o aluno sem deficiência, a partir de agora ele também deve fazer a inscrição dos alunos com deficiência, para que eles possam estar nesse convívio, esporte, amigos, que é sempre muito bom para todo mundo. Durante o período da noite, houve a apresentação cultural dos alunos do SER, entidade que presta atendimento à pessoa com deficiência. Oppan Gangnam Style. A conferência Acessibilidade Começa na Escola foi apresentada por Adriana de Almeida Prado, urbanista, mestre em gerontologia e técnica do Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal, o CEPAM, em São Paulo. Bom, aí vamos falar mais diretamente das escolas. O decreto 5296, ele detalha a escola. É a única edificação que ele detalha, não detalha nenhuma outra. A única que ele detalha, ele fala genericamente sobre edifícios públicos e coletivos. No artigo 24, ele especifica a questão dos estabelecimentos de ensino. Veja a importância que eles estão dando para os estabelecimentos de ensino, né? E aí diz assim, os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou privados, devem garantir
A acessibilidade nas salas de aula, na biblioteca, no auditório, ginásio de esportes, laboratórios, áreas de lazer e sanitários. Ou seja, em todo espaço, né? Ao longo do evento ocorreram 10 oficinas diferentes, como educação física inclusiva, jogos virtuais como processo terapêutico, arte e inclusão, audiodescrição, imagens que falam, dotação e talento, entre outras. Qual a importância de um evento como esse para a reciclagem dos profissionais que trabalham com as pessoas com deficiência? Acho que é alavancar uma consciência maior, né? Na verdade, um evento desse é importantíssimo, né? E todos nós precisamos sempre estar reciclando, capacitando, conhecendo, trocando informações. É muito rico trocar informações. Mesmo que eu entenda, que já conheço, que já saiba, particularmente, Adriana, gosto demais de estar em contato com outras pessoas, com novas ideias, porque é inesgotável isso, né? Sempre alguém traz uma coisa nova. Então, esses fóruns são de suma importância para a troca de informações e tudo mais. Não, na verdade, foi tudo muito bom, na verdade. É importante, acho que ter esses debates, esses fóruns. A única coisa que eu notei assim, a universidade acaba tendo as rampas, mas não vi nenhum banheiro acessível aqui, que seria legal pensar nessa questão também da infraestrutura dos locais, os locais serem acessíveis para todas as pessoas. A TV Unesp hoje fica por aqui. Para assistir a esse e outros programas, acessem o nosso site www.assis.unesp.br/TV Unesp. Uma ótima semana a todos e até mais. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando